Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando a Lei 8.112 de 1990, conhecida como Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais. O assunto de hoje, está previsto na lei, é o assunto penalidades. Então vamos estudar aquelas penalidades que o servidor público federal, a administração pode aplicar essas sanções ao servidor público federal, caso ele cometa alguma daquelas infrações administrativas que estão previstas lá na Lei 8.112. Então, vem comigo no slide. Tá aí, as penalidades, nosso assunto de hoje. A Lei 8.112, ela prevê essas sanções aqui, essas penalidades que o servidor público federal ele pode ser acometido. A primeira, a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Então, pessoal, só relembrando que a aplicação de penalidades administrativas, ela é uma prerrogativa da administração decorrente lá do seu poder disciplinar. Então, o poder disciplinar ele permite à administração pública aplicar penalidades aos servidores que pratiquem infrações funcionais no exercício do cargo ou função. Então, dependendo da gravidade da infração que o servidor cometer, ele poderá ser apenado, sancionado com uma advertência, ou com uma suspensão, ou com uma demissão, ou dependendo da situação do servidor, ele também poderá sofrer uma cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, ou uma destituição de função comissionada. Então, são essas as penalidades. Nos slides seguintes, vamos ver os detalhes de cada uma delas. Vamos iniciar com a advertência. A advertência é, por assim dizer, a sanção mais leve, que está prevista lá na Lei 8.112. Então, ela é prevista para sancionar, para penalizar aquelas infrações funcionais consideradas mais leves que forem praticadas pelo servidor. A advertência nada mais é do que um registro por escrito. A advertência é por escrito, não é uma sanção verbal. O chefe não chega lá simplesmente e adverte verbalmente o servidor. Não, tem que ter um registro escrito nos assentamentos funcionais do servidor de que ele foi advertido por determinada conduta, tá ok? Então, a advertência nada mais é do que esse registro dessa advertência nos assentamentos funcionais do servidor. Então, aqui no slide estão previstas dispostas algumas situações que estão previstas lá na Lei 8.112, algumas infrações que se o servidor cometer alguma dessas infrações, ele será penalizado com advertência. Então, aqui, por exemplo, ausentar-se do serviço durante o expediente, retirar sem prévia anuência da autoridade qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fera a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução do serviço. Então, aquele servidor que não quer executar o serviço, que ele fica segurando o processo ou um documento sem ter uma justificativa para isso, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, então ficar brigando com o colega, ficar brigando com o administrado, com o particular no recinto da repartição. Outra infração, cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, todas essas situações aqui, todas essas infrações são consideradas pela lei infrações mais leves e, por isso, elas são punidas inicialmente. O servidor que comete uma infração dessa pela primeira vez, ele é punido com advertência. E agora vamos falar da suspensão. A suspensão é a segunda infração aí na linha de hierarquia, a segunda sanção mais grave prevista na Lei 8.112.
Então a suspensão ela é aplicada quando aqui, ó, primeiro caso, reincidência das faltas punidas com advertência. Então, se o servidor cometeu alguma daquelas faltas do slide anterior pela primeira vez, ele é punido com advertência. Cometeu pela segunda vez, ou seja, o servidor reincidente naquela falta, ele é punido com suspensão. Outro caso em que o servidor pode ser punido com suspensão é no caso de violação das proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Então, o servidor ele pratica uma infração que não é tipificada lá como demissão, então, e também não é como advertência, né? Então ele é penalizado aqui com a suspensão. Então a suspensão acaba sendo aqui uma penalidade meio que residual, né? Então tudo aquilo que não tiver previsto expressamente lá na lei, ela vai se enquadrar aqui na suspensão. Outra situação é cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Tá? Então, o servidor, em regra, ele não pode cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa. Então, eu não posso passar lá, por exemplo, um servidor que ele é um técnico em informática, eu passar alguma atribuição no campo da saúde, por exemplo, pedir para ele fazer uma inspeção médica, aquelas são atribuições estranhas ao cargo que ele ocupa. Tá? Agora, a lei prevê aqui a exceção, exceto em situações de emergência e transitórias. A outra situação aqui, prevista na lei, que é penalizada com suspensão, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, vê aqui que a lei deixa bem aberto, né? Quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Pessoal, o efeito negativo da suspensão, né? Então, o servidor está suspenso, ele não vai trabalhar, né? Então, é o melhor dos mundos, eu não vou trabalhar. Não, mas não é isso. O efeito negativo da suspensão para o servidor é que durante o período em que ele estiver cumprindo a pena, ele não vai trabalhar, mas ele também não recebe remuneração. Então, durante o período que ele estiver suspenso, ele não recebe a remuneração. E também, esse período em que ele estiver cumprindo a suspensão, ele não é computado como tempo de serviço para qualquer efeito. Então, por exemplo, esse tempo ele não é contado lá para fins de tempo de serviço para aposentadoria, tá ok? Então, esse é o efeito negativo da suspensão para o servidor. Aqui vamos ver mais alguns detalhes a respeito da suspensão que são previstos lá na Lei 812. O prazo é até 90 dias, tá? Então, até 90 dias. 90 dias é o período máximo em que a administração pode suspender o servidor. Então, ela pode suspender por 10, por 20, por 30, até 90 dias. 90 dias é o período máximo. Então, dependendo da gravidade da falta cometida pelo servidor, a administração pode dosar esse período da suspensão. Então, essa dosagem desse período, até 90 dias, se vai ser uma suspensão de 30, de 50 ou de 90, é discricionário da administração. Lógico que a administração, para definir esse período, ela deve se pautar lá nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, uma falta leve, ela vai ser punida com uma suspensão de menos dias. Já uma falta mais grave com uma suspensão maior, de mais dias. Visto que uma suspensão maior, ela tem um efeito mais negativo para o servidor, porque ele vai ficar mais dias sem receber a remuneração. A lei, ela prevê um caso aqui bem singular, que a suspensão ela não vai ser de até 90 dias, ela é até 15 dias, então o período máximo é até 15 dias. E qual a situação é essa? O servidor que injustificadamente se recusar a ser submetido à inspeção médica. Então, a autoridade competente determina que o servidor ele deve ser sujeito a uma inspeção médica e ele se recusa, sem justificativa, a cumprir a se submeter a essa inspeção. Então, ele está sujeito a ser penalizado aqui com a suspensão de até 15 dias, ok? É uma exceção aqui prevista na Lei 812. A lei também diz que a suspensão ela poderá ser convertida em multa, equivalente a 50% por dia de remuneração, a critério da administração. Então, esse período, ao invés do servidor ele ficar suspenso, por 90 dias sem receber remuneração,
sem receber remuneração nenhuma, essa suspensão ela poderá ser convertida em multa. Nesse caso, o servidor ele continua trabalhando, só que ele receberá apenas o quê? A metade da sua remuneração diária durante o período que estaria suspenso. Então, se, por exemplo, a administração aplicou uma suspensão de 30 dias, ele ficará 30 dias recebendo apenas a metade da remuneração. Então, a outra metade que ele deixará de receber seria então o valor da multa que ele está pagando. Então, a suspensão ela foi convertida em multa, tá ok? E nesse caso em que a suspensão ela é convertida em multa, esses dias, né, em que ele está sendo penalizado, eles são contados como tempo de efetivo exercício. Então, uma situação melhor aqui para o servidor. Só o detalhe é que a conversão em multa não é o servidor apenas, ele vai solicitar, a administração vai deferir, não. Essa conversão é feita a critério da administração. Então, a administração ela vai avaliar a conveniência, a oportunidade para ver se é o caso de converter aquela suspensão em multa, visto que, do ponto de vista aqui do servidor, a conversão em multa até que seria mais vantajosa para ele. Por quê? Porque ele vai continuar recebendo a remuneração, metade da remuneração, e ainda vai contar esse tempo como tempo de efetivo exercício, só que é a critério da administração. E um detalhe importante também é que a penalidade, mesmo quando convertida em multa, continua sendo a suspensão, ou seja, não existe multa como penalidade disciplinar. A multa, ela não é penalidade disciplinar. A penalidade é a suspensão. A administração primeiro aplica a suspensão e depois converte essa suspensão em multa, mas a penalidade é a suspensão. Vamos falar agora a respeito do cancelamento do registro da punição. Então, quando o servidor ele é punido com advertência e com suspensão, é feito um registro desse fato, dessa punição em seus assentamentos funcionais. Esse registro, ele passado algum tempo, ele poderá ser cancelado, desde que o servidor ele não tenha praticado uma nova infração disciplinar. Então, a advertência, o registro da advertência, ele é cancelado após 3 anos de efetivo exercício. E o registro da suspensão é cancelado após 5 anos de efetivo exercício. Um detalhe importante é que o servidor ele não pode ter praticado nova infração disciplinar durante esse período. Então, nesses 3 anos de efetivo exercício após a aplicação da advertência, o servidor ele não pode ter praticado nova infração disciplinar. Se ele praticou, então não poderá ser cancelado aquele registro da punição anterior. E outro ponto importante é que o cancelamento do registro ele não produz efeitos retroativos, ou seja, o servidor ele não pode pleitear algum benefício que tenha perdido em razão das punições. Então, por exemplo, o servidor que ficou suspenso por 30 dias, ele deixou de receber a remuneração durante aqueles 30 dias. Então, depois lá, passados 5 anos, esse registro da suspensão é cancelado dos seus assentamentos funcionais, mas o servidor, pelo simples fato desse registro ser cancelado, ele não pode requerer lá que a administração o pague por aqueles 30 dias. Não, ok? Então, esse cancelamento do registro da punição não produz efeitos retroativos. Agora vamos falar sobre a demissão. A demissão é a punição mais grave aqui que o servidor público efetivo ele pode tomar. Então, com a demissão é até uma hipótese de vacância, ou seja, o servidor ele deixa o seu cargo, perde o vínculo com um serviço público. Então, a demissão é aplicada para aquelas infrações funcionais consideradas mais graves. Então, aqui no slide nós temos apenas alguns exemplos. Lá na Lei 812, lá na nossa aula também nós temos a listagem completa das infrações que podem, se o servidor cometer, ele será penalizado com demissão. Então, vemos aqui, são todas infrações graves. Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, ofensa físico em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiros públicos, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, aceitar comissão, emprego
ou pensão de Estado estrangeiro. Então, essa é uma situação bem peculiar, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. O servidor ele não pode aceitar esse tipo de oferta. Se ele aceitar, ele vai ser demitido do cargo. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, lembrando que essa lista aqui são apenas exemplos de condutas que podem levar à demissão do servidor. A próxima penalidade prevista na Lei 802 é a cassação de aposentadoria ou também a cassação de disponibilidade. Essa sanção ela é aplicada ao servidor aposentado ou em disponibilidade que tenha praticado infração punível com demissão. Ou seja, o servidor está lá, já se aposentou, mas ele praticou alguma infração que seja punível com demissão, então aquela aposentadoria dele é cassada, ou seja, ele deixa de receber os proventos da aposentadoria. O detalhe importante é que, no caso de cassação da aposentadoria, o servidor ele deve ter praticado a infração quando ele estava na atividade, tá? Então, o servidor ele estava em atividade e, por exemplo, recebeu propina lá do exercício da sua função. Só que esse recebimento de propina ele só foi identificado após o servidor já ter se aposentado. Mas, nesse caso, como ele praticou, quando ele estava em atividade, ele praticou uma infração que seria punível com a demissão, como ele se encontra se aposentado, a infração que ele irá, a punição que ele irá tomar será a cassação da sua aposentadoria. Já no caso da cassação de disponibilidade, não tem essa ressalva. Então, o servidor ele pode ter praticado a infração tanto antes como depois da disponibilidade. Então, o servidor está lá e já está em disponibilidade e pratica alguma infração punível com demissão. Então, mesmo assim, a sua disponibilidade será cassada, tá ok? Então, no caso da cassação de aposentadoria, a infração deve ser praticada quando o servidor ainda estava na atividade. No caso de cassação de disponibilidade, isso não é importante. A infração pode ter sido praticada tanto antes como depois da disponibilidade. A outra infração é a destituição de cargo em comissão. Essa sanção, essa penalidade, ela é aplicada ao servidor não ocupante de cargo efetivo. Então, aquele servidor que não tem vínculo nenhum com o serviço público, que não foi aprovado em concurso, mas ele é nomeado para ocupar um daqueles cargos em comissão, aqueles cargos que são de livre nomeação e exoneração para funções de direção, chefia e assessoramento. Então, o servidor que ele ocupa um cargo desses e pratica uma infração, uma penalidade sujeita a... Ele pratica, né, uma infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão, então ele será destituído do cargo em comissão. Então, a destituição é uma penalidade. É diferente da exoneração. Então, o cargo em comissão, ele é de livre exoneração. Se ele for simplesmente exonerado, não é uma penalidade. Agora, se ele for destituído do cargo em comissão, aí sim é uma penalidade. Ele será destituído do cargo em comissão quando? Quando ele praticar alguma infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Lembrando aqui, pessoal, um detalhe interessante é que a destituição de cargo em comissão ela é aplicável quando o servidor pratica, né, infrações sujeitas tanto à suspensão como à demissão, tá? Destituição de cargo em comissão engloba aqui tanto a suspensão como a demissão. Já naquele caso anterior que vimos, no caso de cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade, eles são aplicáveis apenas no caso que o servidor pratica infração punível com demissão, ok? Então, um detalhe aí que diferencia essas duas modalidades. Um outro ponto que a lei traz, que é bastante importante, são as autoridades competentes para aplicar cada uma dessas sanções. A lei, ela diz claramente quem são essas autoridades. No caso aqui, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ou seja, aquelas sanções mais graves, né? Demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, quem é a autoridade competente para aplicar as sanções? São as autoridades máximas lá de cada poder. Então, presidente da República, presidentes das casas do Poder Legislativo
e o presidente dos tribunais federais e também o procurador-geral da República, no caso dos servidores do Ministério Público. Então, depende de qual poder o servidor está vinculado. Se for um servidor do Executivo, a autoridade competente é o presidente da República. Se for um servidor do Legislativo, é o presidente da respectiva casa e assim sucessivamente. Lembrando que na esfera federal, né, existe um decreto que delega, o presidente da República, ele delega aos ministros de Estado a competência para aplicar essas penalidades aqui de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, no caso aqui do Poder Executivo, quem aplica essas penalidades por delegação são os ministros de Estado, na prática, tá ok? Então, a lei diz que é o presidente da República, mas ele delegou, mediante decreto, essa atribuição aos ministros de Estado, no âmbito, lembrando sempre, do Poder Executivo Federal, no âmbito lá do Legislativo, servidor do Legislativo que for demitido, ele deve ser demitido por quem? Pelo presidente da respectiva casa, presidente lá da Câmara ou presidente do Senado. Já no caso, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, então detalhe aqui, não é toda a suspensão, é apenas as suspensões superiores a 30 dias, então aquelas suspensões maiores. Quem são as autoridades competentes? Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas acima indicadas. Então, por exemplo, lá no Executivo, aqui também são os ministros de Estado, que são as autoridades imediatamente inferiores em hierarquia ao presidente da República. E assim também nos demais poderes. Lembrando aqui, suspensões superiores a 30 dias. E se for uma suspensão inferior até 30 dias, ou seja, uma suspensão de até 30 dias, e também no caso de advertência, ou seja, aqui já são sanções mais leves, quem é a autoridade competente? O próprio chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, tá? Então, punições mais leves, advertência, suspensão até 30 dias, o próprio chefe da repartição, ou se lá o regimento interno, o regulamento do órgão ou entidade, ele também pode prever outras autoridades. E no caso aqui de destituição de cargo em comissão, então, aqueles cargos que são de livre nomeação e exoneração, a autoridade competente para aplicar essa penalidade é a própria autoridade que houver feito a nomeação. Então, a autoridade escolheu aquela pessoa para ocupar aquele cargo, essa pessoa cometeu uma infração lá sujeita à suspensão ou demissão, então a própria autoridade que fez a nomeação, ela poderá aplicar essa punição aqui de destituição do cargo em comissão. Vamos falar agora a respeito da prescrição. Então, o servidor ele comete uma daquelas infrações funcionais e a administração ela tem um prazo para poder apurar e também aplicar a punição. Não pode o servidor cometer uma infração hoje e ser punido aqui daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Não, então tem um prazo, lembrando sempre daquela questão da segurança jurídica e tudo. Então, a lei ela prevê prazos de prescrição. Quais são esses prazos? Para as penalidades de demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade e também para a destituição de cargo em comissão, o prazo é de 5 anos. Então, o servidor praticou a infração punível com uma dessas sanções, a administração tem 5 anos para aplicar a penalidade. Se ela não aplicar, passado esse prazo, o servidor não poderá mais ser punido. No caso da suspensão, o prazo de prescrição é de 2 anos. E no caso da advertência, o prazo de prescrição é de apenas 180 dias. Então, o servidor praticou uma daquelas infrações sujeitas à advertência, a administração tem 180 dias para puni-lo, para aplicar a advertência. Se a administração não aplicar a advertência nesse prazo, não poderá aplicar mais. Ou seja, por quê? Porque ocorrerá a prescrição. Tem alguns detalhes aqui a respeito da prescrição que está prevista lá na Lei 812. Primeiro detalhe, se a infração ela também for tipificada como crime ou como contravenção, valem os prazos de prescrição previstos na lei penal. Então, se o servidor ele pratica alguma infração que tem uma correspondência lá na lei penal, no Código Penal,
como crime ou contravenção, valem os prazos lá da lei penal, que são diferentes desse aqui da lei 8.112. Então, para a gente é suficiente saber isso daqui. Se a infração ela for tipificada como crime ou contravenção, esses prazos aqui de 5 anos, 2 anos, 180 dias, eles não valem mais. Valem os prazos que estão previstos lá na lei penal. A jurisprudência ela entende que somente se aplicam os prazos da lei penal quando os fatos também forem apurados lá na esfera penal. Então, nos casos em que os fatos imputados ao servidor não forem objeto de apuração na esfera criminal, ainda que eles estejam tipificados lá na lei penal, então continua valendo aqui os prazos da lei 8.112. Os prazos da lei penal somente serão aplicados se aquela infração também estiver sendo apurado lá na esfera penal, tá ok? O outro ponto importante aqui, que está previsto na lei, é que a prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela administração. Então, se o servidor praticou determinada infração em determinado momento e a administração só tomou conhecimento daquele fato num momento posterior, a prescrição ela não começa a correr da data em que o servidor praticou a infração. Não, a prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela administração. Outro ponto importante é que a abertura de sindicância ou instauração de PAD, ou seja, de processo administrativo disciplinar, interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente ou após o prazo de 140 dias. Então, a administração tomou conhecimento de determinado fato. Então, começa a correr esses prazos aqui, de 5 anos, 2 anos ou 180 dias, dependendo do caso. Começa a correr esses prazos. A partir do momento em que a administração ela começa a apurar, ela abre um procedimento para apurar aquele fato, ou seja, ela abre uma sindicância ou um PAD, esse prazo de prescrição é interrompido, ou seja, ele para de correr. E ele para de correr até quando? Até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, até a autoridade decidir lá punir ou não o servidor, esse prazo ele ficará suspenso. Quando a autoridade adotou a decisão, aí sim ele volta a correr. Ou após o prazo de 140 dias. Isso aqui quer dizer, esse prazo de 140 dias é o quê, pessoal? É o prazo que a administração possui, o prazo máximo previsto na lei para a administração tomar uma decisão aqui no PAD. Então, se ela instaurou o PAD, interrompeu a prescrição, o servidor ele não pode ficar prejudicado se a administração sentar no processo e não decidir aquele PAD ficar demorando, decidir 1 ano, 2 anos, não. Só porque a administração instaurou o PAD, a prescrição ela será interrompida, só que não indefinidamente. Após esse prazo aqui de 140 dias, a prescrição ela volta a correr. Por quê? Porque a prescrição voltando a correr, ela beneficia o servidor e também meio que força a administração a tomar uma decisão. O detalhe é que com a interrupção da prescrição, todo o período já transcorrido ele deverá ser desconsiderado, ou seja, o prazo prescricional ele começará a correr do zero a partir do dia em que cessar a interrupção. Então, por exemplo, o servidor ele praticou lá determinada infração, a administração tomou conhecimento do fato. E passou-se ali 30 dias, aí a administração ela abriu uma sindicância para apurar aquele fato. Então, o prazo prescricional, que já tinha percorrido, já tinha corrido de 30 dias, ele será interrompido com a abertura da sindicância. A administração, ela tomou a decisão lá na sindicância e então, essa interrupção, ela cessou. Só que, quando começa a correr novamente a prescrição, ela não começa ali dos 30 dias, não, ela será zerada. Então, começa a contar tudo de novo, tá ok? Então, o prazo prescricional ele começa a correr do zero a partir do dia em que cessar a interrupção da prescrição. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e bons estudos.